Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, os que estão assistindo online. Estamos iniciando mais um culto familiar. Desejo a todos uma excelente noite. Desejo também bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir a este culto gravado no YouTube. Sejam todos bem-vindos, que a paz de Deus esteja com vocês. E agora, para darmos início a este culto, eu convido o Clodoaldo para realizar a oração inicial. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo, ó Deus, que nós podemos estar na tua presença. Pai, muito obrigado por esse povo, muito obrigado também pelas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, enfim. E Deus, e que tudo hoje aconteça para a honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo de Deus, esteja atuando aqui, dirigindo todas as coisas, conduzindo os louvores, as pregações, enfim, tudo que for feito aqui, seja conduzido por ti, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Nós agradecemos essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. 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 E agora, para louvar e para que possamos também ficarmos mais próximos de Deus, nos conectarmos com Ele, eu convido o Rony. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Pai, recebe o nosso louvor, porque é de coração unicamente para ti, Deus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou, e de novo nasci em tua família, com teu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Passar por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho
de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Amém. E agora, para darmos continuidade, nós vamos para a leitura da palavra. Hoje, a palavra, ela está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Amém. Senhor meu Deus, estamos aqui nesta noite. Pedimos, Senhor, fala conosco, nos dá total discernimento e sabedoria na pregação desta palavra, na pregação desta mensagem, Senhor. Que esta mensagem ela venha adentrar em nosso coração, Senhor, e no coração de todos aqueles que irão assistir a este culto, Pai. E que essa mensagem venha frutificar, Pai. Que todas as pessoas que dela ouvirem, aceitem e busquem conhecer o nosso Senhor Jesus, que é o pão da vida, que é a verdade e é também o caminho, Pai. Senhor, que possamos frutificar e que esta palavra ela permaneça viva em nossos corações, Pai. E rogo mais uma vez, guia-nos por meio do Teu Espírito Santo e fala conosco. Eu lhe rogo em nome de Jesus. Bom, através da leitura deste evangelho, a gente já verifica que João, ele relata sobre quem é Jesus, né? E hoje eu resolvi trazer uma pergunta, que por sinal, ela é o tema desta mensagem. E hoje, o tema desta mensagem é: quem é Jesus? Então, através deste primeiro capítulo, né, a gente pode verificar que João diz que o Verbo se fez carne. Ele era a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E ele existiu, como a gente pode verificar, desde o início do mundo. Então, no Antigo Testamento, né, a gente verifica que a partir do capítulo 3 de Gênesis, ele era preanunciado como nosso Redentor. E é interessante a gente refletir, né, quem é Jesus? Para os muçulmanos, né, para os islãs, Jesus era o segundo maior profeta após Maomé. Para os judeus, Jesus também é considerado, aqueles que acreditam que o Messias ainda não chegou, um grande profeta.
A gente verifica também na história, né, que Jesus ele era considerado um grande profeta judeu, um líder revolucionário que atuou na luta judaica contra o domínio romano e desejava ser rei dos judeus. E também dizem, a própria história diz que ele foi um curandeiro por causa dos milagres que realizou. Porém, devido à mensagem que ele pregou, né, devido à mensagem que ele transmitiu, né, a qual deu origem ao cristianismo e demais vertentes religiosas, né, ele foi crucificado pela mensagem de libertação, né, e prometendo a formação do reino de Deus na terra. E por causa disso, ele veio a ser crucificado, né. Segundo algumas vertentes históricas, ele havia sido crucificado a mando pelos romanos, dominadores da Palestina. Embora na Bíblia nos deixe bem claro que a crucificação de Jesus ocorreu a pedido dos judeus, né? A gente verifica ao longo de todo o evangelho, de todos os evangelhos, né? Os evangelhos eles são categóricos a este respeito. Mas afinal, quem é Jesus? A Bíblia, nossa regra de fé e prática, nos diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus. O segundo Adão, de acordo com Hebreus 1, capítulo 1, versículo 2, de acordo com também Colossenses, de acordo com João. E Jesus também, ele é considerado o sumo sacerdote, segundo Hebreus capítulo 2, versículo 17. E ele veio para render a humanidade, levando sobre si todas as nossas transgressões, a fim de salvar todos aqueles que creem nele como único e suficiente Senhor e Salvador. Visto que ele mesmo nos diz, inclusive a gente vê em João, no próprio Evangelho de João, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Né? Em João capítulo 14, versículo 6. Mas o que a gente pode falar sobre o Jesus humano? Segundo a Bíblia, né, segundo tudo que os evangelistas relataram, e também segundo o Antigo Testamento, as profecias, né, de Isaías, ele era um homem perfeito, humilde, manso de coração, zeloso pela sua casa, né, tanto que o zelo pela sua casa o consumiu, né, quando ele expulsou, virou a mesa dos cambistas, né, e reagiu contra o fato do templo ter se tornado uma casa de comércio. Né. Ele também é sábio, justo, compassivo, amoroso, e também a gente pode constatar que ele era um homem comum que passava despercebido, que Jesus ele era humilde, né? No caso também de poucas, não tinha posses, né? E em sociedade ele era tido como uma pessoa comum, visto que todos se espantaram, né, quando Jesus começou o seu ministério, com os milagres que ele realizou, e também pela sua sabedoria, né? Já que ele era carpinteiro, irmão de Tiago, Simão e Judas, e também possuía outras irmãs. Ele mesmo disse, né, que ele não tinha onde recostar a cabeça. E ele era um ser humano, que o diferencial que ele tinha, que ele ter em si a sua parte divina e sua parte humana, de maneira hipostática, ou seja, juntas. Porque Jesus, estando aqui na Terra, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, apenas esvaziou-se de toda a glória, né? E a gente verifica isso através dos milagres que ele realizou, o fato de sabermos também da Bíblia nos informar que ele conhecia o coração das pessoas, conhecia o pensamento dos homens, né? Analisando os embates que Jesus teve com fariseus e saduceus, que questionavam o seu ministério e que queriam lhe impetrar um legalismo, né? A gente vê muito essa questão em relação ao próprio sábado, né? Em uma passagem que Jesus cura um homem que tinha a mão seca, né? A mão atrofiada em um sábado. E ele mesmo diz a todos aqueles que estavam no templo, os mestres da lei, que ele é o Senhor do sábado. E explica a respeito de sábado, algo que muitos judeus não entendiam, mas o guardavam apenas de uma maneira legalista. E assim como todo ser humano, né, como todo homem, ele comia, ele bebia, né,
era misericordioso, vivia em constante oração. E o principal, né, gente, ele cumpriu toda a lei. E é bem interessante que a gente pode pensar em Jesus como um ser humano normal, quando lembramos do primeiro milagre que ele realizou numa festa de casamento, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de Jesus, de um Jesus que a gente vai muito para o lado mais extremo. Claro que a divindade de Jesus, ela é extremamente importante, mas a parte humana também, porque Jesus diz, né, que ele venceu o mundo, né, e fala também para nós: sede santos, assim como eu sou santo, né? Ele nos faz essas recomendações e fala que ele venceu o mundo e ele veio na forma humana e ele viveu dores, viveu aflições, teve inseguranças, né? Também viveu alegrias, né? A gente pode pensar nessa festa de casamento que provavelmente Jesus estava ali alegre, estava ali junto se divertindo quando aconteceu o primeiro milagre, né, que sua mãe pede aos serviçais que fizessem tudo aquilo que ele mandasse. Inclusive ela lhe fala, né, que o vinho da festa havia acabado. E ele transformou a água em vinho, né? E o vinho que foi servido, que foi dado a um dos encarregados da festa, né? Ele considerou o melhor, né? Porque Deus, ele sempre nos dá o melhor, né? Inclusive esse encarregado comenta: todos servem primeiro o melhor vinho, mas você deixou o melhor para o final, né? E pensando que Jesus também participava das festividades judaicas, né? A gente pensa, a própria Bíblia fala, né, nos evangelhos de Lucas, que Jesus, ele era obediente, né? E sobre a questão dos sentimentos, ele foi um homem de dores, né? Como fala em Isaías 53. Jesus, ele, assim como nós temos os nossos momentos de tristeza, ele também teve seus momentos de tristeza, principalmente quando estava prestes a ser crucificado, né? Estava ali orando junto com alguns discípulos. Ele sentiu medo do Getsemane, tanto que ele pede ao Pai que afastasse dele, que passasse dele este cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Também nós vemos, bem no início do ministério de Jesus, que ele sentiu fome, ele jejuou 40 dias e 40 noites, quando Satanás veio tentá-lo. Jesus, como o segundo Adão, ele venceu Satanás. Ele venceu a tentação de Satanás. E os anjos o serviram. E uma coisa muito importante, algo bastante importante, é a gente pensar na questão humana de Jesus, que é algo que nós podemos fazer. Ele fez, ele inclusive é o nosso maior exemplo disso, que foi, mesmo ele tendo a sua natureza divina, mesmo ele sendo Deus aqui, ele era Deus Filho, ele se submeteu sempre à vontade do Pai. E o mais interessante é que a gente vê no capítulo referente ao Sermão do Monte, em que ele fala, faz várias recomendações, né, que são recomendações até duras para a gente, né, se baterem uma face, dele a outra, se caminhares se te obrigarem a caminhar, né, 2 milhas, 1 milha, caminhe 2, assim por diante. Eu estou aqui parafraseando, né, e dentre outras recomendações, ele teve, no momento em que ele foi crucificado, ele também nos deu o exemplo, porque ele, sendo poderoso como ele era, ele poderia muito bem ter pedido auxílio, ter pedido ao Pai que enviassem anjos para lhe proteger. Ele poderia ter pagado o mal com o mal, como homem. Poderia ter revidado no momento das provocações, no momento das humilhações, mas não. Ele passou por humilhações terríveis, né, que nós não nos vemos, não conseguimos nos colocar no lugar dele. Quando a gente se coloca,
pensando em ser cuspido, ser esbofeteado, humilhado, receber na cabeça uma coroa de espinhos, ter que carregar sua própria cruz. A gente fica pensando, ser provocado quando eles diziam, e aí, tu não é? Se és o rei dos judeus, adivinha quem que te esbofeteou? Adivinha quem que cuspiu em você? Se você é mesmo o Messias? E ele calado. E durante o interrogatório, feito pelo sumo sacerdote, que ele também nada respondeu, quando Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele disse, tu dizes. Ele sendo afrontado, e ele aceitou, ele se calou. Podia ter se defendido, mas não se defendeu, porque ele veio para nos render. E o mais interessante, né, a gente pensar também quando ele foi crucificado, né? Pior de tudo, estava ali ao lado de 2 ladrões, ele sendo justo, porque o povo judeu, influenciado pelos sumos sacerdotes, escolheram a soltura de um bandido e a crucificação de um justo, de um homem que não cometeu pecado algum, mas sim veio pregar a proximidade do reino de Deus, veio para render o seu povo, veio para nos trazer um grande exemplo de santidade e trazer também o refúgio, a paz, a leveza. Ele mesmo disse no poço, a mulher samaritana, que ele era água viva e que se ela bebesse dessa água ela não teria mais sede. Ele veio para trazer a paz. Tudo bem que os judeus, eles esperavam um Messias que fosse igual a Moisés, que os libertasse, assim como Moisés os libertou do domínio do Egito. Eles esperavam um Messias que fizesse a mesma coisa. Mas o Messias, ele fez melhor, embora o povo não reconhecesse. Além de realizar tantos prodígios, tantos milagres e também expulsar demônios, ele veio trazer a vida eterna. E quando Jesus estava ali, né, entre 2 transgressores, né, os 2 eles falam, olha, se você é o Messias, né, se você é o Cristo, então desce da cruz e salva-nos a nós mesmos, né? Porém, um dos criminosos, ele falou, olha, para o outro que disse isso, olha, nós somos transgressores, a gente merece estar aqui, mas ele nada fez, ele é o justo. E o mais interessante, né, no último momento de vida, esse que agora eu não vou me recordar de qual lado de Jesus estava, se era do lado da direita ou à esquerda de Jesus, mas ele diz, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, quando estiveres lá no céu. E Jesus diz que hoje mesmo ele estaria com Jesus. E com isso Jesus mostra que até mesmo no último momento de vida, perto do último suspiro, se o nosso coração se tornar contrito, se o nosso coração amolecer, se o nosso orgulho for quebrado e se nos arrependermos sinceramente de todos os nossos pecados, nós temos chance da salvação. Nós podemos ser salvos. Embora o importante é a gente não pensar no último momento, mas a gente aproveitar a chance agora, enquanto não temos nenhuma grave doença, enquanto estamos bem, enquanto estamos saudáveis, enquanto podemos também levar o Evangelho, levar a palavra de Jesus, e podemos também conhecer cada vez mais dele e beber da sua sabedoria contida neste livro sagrado. E mesmo passando por toda a humilhação, inclusive teve um momento que ele pediu água e um soldado lhe bebeu uma esponja no vinagre e colocou em sua boca. Passando por todas as humilhações, tanto causadas pelos soldados, tanto causadas pelo povo judeu que antes o seguia, depois queria sua crucificação, causada pelo sumo sacerdote do Sinédrio, por todos aqueles que o queriam morto. Ele ainda diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, antes de morrer. E além disso, embora Judas
tenha se enforcado e não tenha tido a chance, porque o orgulho foi maior, de se reconciliar com o mestre, Jesus também perdoou Judas pela traição, perdoou todos aqueles que o abandonaram, porque na hora mesmo do aperto, ninguém estava com ele. Na hora em que Judas o traiu, Pedro seguiu de longe e o negou 3 vezes. Jesus sabia disso. Jesus sabia. Pedro se arrependeu, chorou amargamente depois que se deu conta do que tinha feito. E Jesus o perdoa, e Jesus o reconcilia. Levanta Pedro. E é importante a gente pensar na grandeza desse homem, que é também Deus e que vive para todo sempre. E mesmo assim, a gente percebe que a grandeza desse homem, porque ele também negou a si mesmo. Ele dizia sempre, pregava, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. E que Jesus fez? Ele também negou a si mesmo. Ele, mais do que ninguém, se submeteu à vontade do Pai, mesmo inseguro, mesmo com medo, mesmo aflito, mesmo não querendo, porque viu o quão seria difícil passar pela prova que ele passou, né? E num determinado momento, enquanto ele carregava sobre ele todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, Deus Pai o havia abandonado. E era um sacrifício terrível. Imagina você, além da coroa de espinhos, estando com os 2 pulsos pregados, o corpo pregado. A dor lancinante que Jesus deve ter sentido, fora os açoites que ele levou antes, fora os tapas que ele levou. E também se diz que a morte de cruz, as pessoas, o peso do corpo esmagava os pulmões das pessoas, elas morriam por asfixia, e os que não morriam rápido era quebrado as suas pernas, né, para que morressem. Mas Jesus não teve nenhum osso quebrado. Mas a gente começa a pensar sobre a dor lancinante que ele deve ter sentido ali, padecendo. Ele sabia, ele tinha a noção e teve medo, mas Deus Pai enviou um anjo para fortalecê-lo naquele momento que ele suava gotas de sangue antes da crucificação. E Jesus orou, permaneceu firme e até havia pedido aos discípulos que orassem para que pudessem resistir à tentação, porque ele sabia que ia ser difícil. E ele cumpriu com a vontade do Pai, ele cumpriu também toda a lei, ele foi perfeito. E Deus Pai se agradou do sacrifício. O se agradar é que considerou o sacrifício suficiente. E, após a morte de Jesus, o véu se rasgou ao meio. E Jesus, depois de ser morto, de ser sepultado, ele ressuscitou no 3º dia e teve um corpo de glória. Ele foi glorificado pelo Pai. Apareceu para seus discípulos, reconciliou a Pedro, lhes passou mais instruções, pediu para que aguardassem ao Consolador, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, para que começassem a pregar o Evangelho. E depois ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E após subir aos céus, ele nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, o qual habita em todos aqueles que são filhos de Deus por meio da salvação em Cristo Jesus. E por meio do Espírito Santo, as obras de Cristo são testificadas. E o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento dos pecados, nos dá o discernimento da palavra de Deus contida na Bíblia, né, que a Bíblia contém e também é a palavra de Deus. E além disso, ele nos guia em toda a nossa caminhada cristã, auxiliando no desenvolvimento dos frutos do Espírito, também intercedendo por nós junto ao Pai. E é bem importante a gente pensar e a gente nas ações do Espírito Santo, nas maravilhas que por meio dele aconteceram, né, como em Atos dos Apóstolos, né,
a pregação do Evangelho a várias pessoas. E Ele nos dá sabedoria e discernimento para que possamos nos desviar do pecado. Portanto, eu convido a todos, assim como Jesus disse, né, venha a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, porque eu sou humilde e manso de coração. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. E eu convido a todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e que ainda não o conhecem, eu os convido a conhecê-lo, eu os convido a ir a Ele, a ir ao encontro dEle, porque Ele não rejeita aqueles que o procuram. E Jesus, como Ele mesmo disse, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, é o refúgio para os que estão cansados, e a sua palavra é a espada do Espírito para que possamos resistir ao diabo, e a fé é um escudo para que possamos desviar de todas as setas do maligno que buscam nos atingir. E mais, nos tornamos, quando aceitamos Jesus, herdeiros com Ele do reino de Deus. Nos tornamos filhos de Deus, porque Jesus, Ele nos justifica, Ele se torna nosso advogado, quando aceitamos este sacrifício que Ele fez por nós. E mais, ganhamos, além de um irmão, um grande amigo que intercede por nós junto ao Pai. E é poderoso, que é inigualável, invencível, o qual o seu nome está acima de todos os nomes, porque é um nome poderoso. E aqueles que ainda não conhecem, que ainda não aprenderam a amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, eu sugiro, faço aqui um apelo para que vocês se permitam conhecer mais sobre este Deus, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o Deus vivo. Peçam a Ele para que Ele se revele a vocês, para que Ele se revele no coração de vocês. Peçam a Ele para que Ele os ensine a amá-lo. Conheçam mais e mais de Jesus. Entendam o valor deste sacrifício que nos dá o acesso direto ao Pai. Eu convido aqueles que ainda não conhecem a Jesus a buscar nele o refúgio, a buscar nele o alívio, o conforto, o descanso, a paz, porque somente Ele pode nos proporcionar tudo isso, porque o nosso coração, Deus, Ele fez o nosso coração com um espaço vazio, e o único que pode preencher por completo esse espaço é Jesus Cristo. Ele nos dá uma nova vida. E se permitam, não só os que não conhecem, mas os que já conhecem a Jesus, os que já têm uma intimidade com o Pai, os que buscam uma intimidade, que já têm uma caminhada cristã, eu também convido, se coloque debaixo da vontade do Pai. É difícil, mas não é impossível. Se coloque em submissão ao Pai, em submissão a Jesus. O convite é para que nos coloquemos na dependência de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Jesus se colocou por inteiro na dependência do Pai, porque Ele orava constantemente, Ele tinha um relacionamento profundo com o Pai, não só porque estava com o Pai desde o princípio, mas aqui na Terra, como humano, nos mostrando como deveríamos agir, o que deveríamos fazer. E, diferente do que acontece com os nossos pais terrenos, que o ciclo da vida é crescermos, nos desenvolvermos, tornarmos independentes dos nossos pais terrenos e constituirmos a nossa própria família, temos o nosso próprio emprego, nossa própria casa. Diferente da maneira com que fazemos em relação aos nossos pais terrestres, precisamos nos colocar debaixo da dependência de Deus. Deus, Ele quer que a gente se coloque na dependência dEle por completo. Isso não é sinal de imaturidade, muito pelo contrário, porque através da permanência na dependência de Deus, nós temos a oportunidade e a possibilidade de nos desviar do pecado. Nós temos a oportunidade, sim, de termos maior resistência à tentação. E mais, nos colocando na dependência de Deus e conhecendo mais dele, nós entenderemos
que ele é uma pessoa que amamos e buscaremos não feri-lo, porque quando nós amamos alguém, a gente se cuida para que a gente não cometa nenhuma atitude que vá ferir essa pessoa que nós amamos. E Deus, ele é o nosso Pai. Ele tem, como bem dito por Jesus, a promessa da vida eterna. Nós temos um grande tesouro que não é daqui deste mundo a ser desfrutado. É uma promessa futura. E, portanto, eu convido a todos a se aprofundarem ainda mais em uma intimidade com Deus, a se aproximarem ainda mais em uma intimidade com Jesus. E aqueles que sentirem no seu coração, todos que estiverem assistindo, que estão assistindo neste momento este vídeo, e sentirem no coração o desejo de aceitar Jesus, eu vou fazer uma oração e vocês, durante o momento que assistem esse vídeo, poderão repetir ou orar mentalmente, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e entra no meu coração. Então, pessoal, convido a todos a conhecerem mais de Jesus para que possamos amá-lo ainda mais. Agradeço a todos pela oportunidade. Quem poderia fazer a oração final? Eu posso fazer se não houver problema. Tranquilo, Rony. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe agradecemos, Pai, por esta reunião, por esse dia, por esse culto, Pai, por mais esse momento em que pudemos estar aqui ouvindo da Tua palavra, Pai, relembrando mais uma vez o seu sacrifício e lembrando, meu Deus, cada vez mais o quão dependentes temos de ser e o quão, Jesus Cristo, dependentes somos de Ti, porque nada conseguimos, Pai, nada fazemos se não for pela Sua glória, Pai, se não for pela Sua vontade. Jesus, nós agradecemos por esse culto, por esse projeto, por cada pessoa que está ouvindo nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós entregamos nas Suas mãos todas as petições, Pai, dos que se pronunciaram aqui e dos que não se pronunciaram, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha tocar até, meu Deus, no mais íntimo daquela pessoa, Pai, que está sem forças, Pai, daquela pessoa que talvez tenha se conectado nesse culto como uma última esperança, meu Deus, que o Senhor venha renovando as forças, Pai, e, meu Deus, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, se aproxima cada vez mais de nós, Pai, nos ajuda a nos achegarmos a mais ao Senhor, para que o Senhor se achegue a nós, como diz a Tua palavra. Pai, entregamos cada um que está enfermo, cada um dos que está com problemas, meu Deus, seja, Jesus, de saúde física, mental, meu Deus, seja no espiritual, seja na vida financeira, seja na vida material, na vida conjugal, na vida sentimental, Pai, o Senhor conhece a todos e nós já agradecemos, meu Deus, porque sabemos que esta oração chega, meu Deus, ao Seu trono de glória e pedimos, Pai, que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração, os nossos cultos, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entregamos a nossa alma, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso espírito, tudo a Ti, Jesus, e pedimos, toma conta e realiza os Seus propósitos, Pai, acima de tudo, na vida de todos nós, e que seja feita a Sua vontade, Pai, sempre nas nossas vidas, na vida das nossas famílias e de todos aqueles, Pai, que aceitaram serem filhos do Senhor. É o que eu peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. E agora, para louvar, convido mais uma vez o Rony. Glória a Deus, aleluia. Comece a chamar pelo Espírito Santo nesse momento. Comece a dizer que Ele habite na sua casa, que Ele habite na sua vida, porque Ele é tudo para nós. Glórias a Deus.
Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura em todo o seu poder. Vem manifestar o seu sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos. Esperamos pelo teu soprar. Com teu óleo venha nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Glórias a ti, Senhor, para todo sempre. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, amém. Bom, gente, agora eu vou ministrar, amém, a nossa bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, as consolações e comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam Jesus. E a igreja diz... Amém. 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 Estamos encerrando mais um culto familiar. Agradeço a todos aqueles que assistiram o vídeo até aqui. Que vocês possam ter um bom aproveitamento da palavra. Peço que vocês deixem o seu like, que comentem, curtam, compartilhem a todos aqueles que precisam
que vocês entendem que precisam conhecer mais do Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.